E um bom dia! Gente, que sábado lindo, né? Pelo menos aqui em Campinas. Não sei como está aí em cada cidade de vocês que estão aqui comigo, mas em Campinas está um lindo dia. Vocês estão ouvindo os pássaros, ó? Escuta, que coisa linda, né? Bem que a gente podia ser assim como os animais, né? Acordar todos os dias muito feliz. Acordar todos os dias e agradecer a Deus por mais um dia maravilhoso que a gente está tendo. Pelo respirar, pelo acordar, por aquilo que a gente tem, pelo sono gostoso que a gente teve, pela nossa casa, pelo nosso dia, pela nossa vida. E isso é algo assim maravilhoso, quando você compreende que agradecer muitas vezes vem antes do ter. Porque quando você agradece antes do ter, o que acaba acontecendo? Você se engravida daquela sua vontade maravilhosa de ser, de estar, de trazer para você aquelas coisas boas que o mundo tá cheio e que por muitas vezes você sonha em viver. Mas a gente vive muito a sonhar, né? A gente acaba muito sonhando com as coisas e muitas vezes a gente não toma as atitudes necessárias para que a gente consiga realizar. Então a gente vive sonhando, 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 a gente olha a vida do outro, a gente vê como é que o outro está tendo as coisas, prosperando, e a gente fica sempre a arrumar desculpas, né? A gente fica com essas desculpas. Nossa, como é que será que aquela pessoa teve? Ah, mas ela nasceu num berço de ouro, por isso que ela tem. Não, mas ela mora numa casa bonita. Não, mas ela é médica, ela é advogada, ela é engenheira, né? Ah, não, mas ela é funcionária pública, ela é isso, ela é aquilo. Então a gente sempre está arrumando desculpas para as coisas que a gente não faz. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque na Rede Vizinha eu fiz um store onde eu disse assim, que todos os dias a gente deve acordar, a gente deve agradecer e a gente deve sair para viver. E uma pessoa, acredito que ela está necessitando de uma ajuda e eu me propus a ajudá-la, claro. Então, essa pessoa me disse assim, mas como é que você vem falar que todos os dias a gente precisa agradecer pelo dia, agradecer pelo respirar, agradecer pelo levantar, porque você não conhece as minhas dores, você não conhece o que eu estou passando, você não sabe tudo que está acontecendo na minha vida. E aí eu digo para vocês o seguinte, eu pensei um pouco, não respondi diretamente, só perguntei se a pessoa precisava de ajuda, mas eu vim aqui para falar para vocês qual seria realmente a minha resposta se eu não tivesse percebido que essa pessoa está precisando de ajuda. A minha resposta seria o seguinte, com certeza eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são os seus problemas, eu não sei o que você está vivendo nesse momento, eu não tenho noção de nada disso, por um único motivo, eu não sou você. Por isso, eu não sei o que você está passando. Porque o que você está passando, os problemas que você está tendo, eles dependem de você resolver. Porque eu digo para vocês, gente, todas as vezes que a gente tem um problema, todas as vezes que a gente tem uma dor, todas as vezes que a gente tem algo que vem e que fere a nossa vida, a gente só tem duas situações. Ou a gente se vitimiza, ou a gente passa a buscar a solução. Então, você só tem essas duas opções. Você não tem mais do que essas duas opções. Ou você se entrega ao problema, ou você não aceita o problema na sua vida. Então, o que eu digo para você, não é de forma alguma o que você tem, mas é o que você está fazendo com aquilo que a vida te entregou naquele momento. Ah, mas quem é você para falar isso? Eu sou uma pessoa que viveu há um tempo atrás algo muito difícil na minha vida, que me causou grandes problemas, que me trouxe grandes limitações. E eu digo para você, eu não me entreguei ao problema. Eu não parei para viver o problema.
Eu não parei e deixei o problema me dominar. Ah, mas você, assim que veio a sua doença, a sua enfermidade, você já ficou bem, já partiu para cima? Não, gente, não é assim que funciona. Não é assim, você vai dormir de uma forma e você acorda de uma forma absolutamente diferente. Absolutamente diferente. Você pode ver, olha, eu dormi assim e acordei assim. Então, até você processar toda essa situação que aconteceu, você pena um pouquinho. É difícil. Depois eu me separei. Durante a minha doença houve o divórcio. E aí você tem sim que parar, que vivenciar aquele luto. É um momento de luto, é um momento de você sofrer por aquela situação. Mas sofrer por uma situação, se entristecer por uma situação, não pode levar você a deixar que essa situação domine a sua vida a ponto de você viver o problema e não buscar solução. Muitas pessoas, muitos lugares onde eu vou, eu fico um pouquinho assim abismada, que a gente começa a conversar, né? As pessoas me veem assim, elas perguntam o que eu tive, né? Tudo que eu passei. E aí, sabe o que acontece? Elas começam a competir. Quem é que sofre mais? Não, menino, olha, eu entendo o que você está passando, mas você não sabe, eu tive uma doença assim, assim, assim. Ah, porque a minha diabetes já não sei o que, não sei o que. Ah, porque o meu câncer. Não, gente, essa herpes zoster aqui, essa Hansen Hunt não é minha, não. Ela tá por aqui só. Mas ela não é minha, não, de jeito nenhum. Eu não tomei posse dela e nem ela de mim. Não tomei posse dessa situação e nem ela de mim. Estou vivendo nesse período, estou passando por esse período, de vez em quando tendo que limpar aqui, ó, porque a gente fala demais e acaba babando mesmo, tá? Então a gente tem que de vez em quando limpar, tomar uma aguinha no canudinho ainda, mas fazer o que tem que ser feito, que é a fisioterapia todos os dias, que é a fisioterapia do rosto todos os dias, que é treinar todos os dias, que eu fiquei muito tempo deitada, e isso eu perdi muito fortalecimento dos meus músculos. Então eu tenho que fazer o que tem que ser feito, tomar os remédios que eu preciso, comer de uma forma melhor. Então tudo isso é algo que eu preciso fazer. Então você tem um problema, você sabe o que você tem que fazer para resolver esse problema. Você sabe o que você tem que fazer para diminuir a sua dor. É num relacionamento? Veja se esse relacionamento ainda tem possibilidade de existir. Se não tem, lute para sair dele. Eu sofri um divórcio agora em outubro, novembro, mesmo estando doente, por opção do meu ex-marido. A opção não foi minha, até porque eu estava precisando muito dele naquele momento. Mas ele resolveu que a minha doença o estava adoecendo. E tá tudo bem, gente. E tá tudo bem. Ah, mas você não ficou brava? Você não ficou triste? Claro que eu sofri muito. Claro que eu fiquei decepcionada. Claro que aquilo foi para mim uma surpresa. Claro que eu passei por tudo isso e vivi e vivenciei o luto. Porque a gente precisa vivenciar um período de tristeza, de recolhimento, de meditação sobre tudo que está acontecendo na nossa vida. E se nesse período você sofrer, tá tudo bem. Mas você não pode deixar que o sofrimento viva em você. Não pode. Então eu digo para você, não, eu não conheço teu problema. Eu não conheço as tuas dores. Eu não conheço as tuas limitações. Mas eu posso dizer para você, eu não conheço porque eu não sou você. Eu não conheço porque não sou eu que vou ter que resolver o teu problema. Então eu não quero conhecer profundamente e como as pessoas dizem, não, você tem que ter empatia, você precisa se colocar no lugar do outro. Não, eu não vou me colocar no seu lugar. Porque se eu me colocar no seu lugar, eu vou resolver o seu problema. E eu não vou resolver o meu, que ainda está aqui. E que eu convivo com ele de uma forma como o que está acontecendo no meu presente. Eu não fico todos os dias me martirizando, me olhando no espelho e chorando, porque desse lado eu estou assim
e desse lado eu estou assim. Eu não vivo isso. Eu não fico fazendo isso. Eu sei que tem a resolução do problema, que é fisioterapia, medicação, alimentação, treino. Eu sei o que eu tenho que fazer todos os dias, então eu faço. E isso aqui, por si, uma hora ele vai embora. Ele vai voltar. Porque, olha, gente, quando eu fiquei doente, meus olhos ficaram assim, ó. Eu não fechava. Hoje, eu já pisco. A minha boca, jamais, ó, eu conseguia sorrir. Hoje, eu já dou um sorrisinho, né? Já dá pra dar uma paquerada aí, ó. Uma piscada. Mas é isso, gente. A gente tem que aprender a fazer tudo se transformar em algo leve. Eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes, uma pessoa que tem câncer, que está fazendo um tratamento, que se posicionou para fazer aquele tratamento como ele tem que ser feito, tomar os remédios, fazer tudo que precisa, que o médico determinou, fazer tudo aquilo que você tem que fazer, essa pessoa faz. Muitas vezes ela não está numa situação mental, numa situação almática e numa situação corporal de alguém que teve uma gripe, que teve uma dor de cabeça ou que quebrou um dedinho, mas que a mente dela a tornou vitimista naquele momento. A tornou como se fosse a pessoa mais sofredora do mundo. Porque vocês já notaram que a gente vive fazendo isso? A gente acredita que nós somos a pessoa que mais sofre? Que nós somos a pessoa que tem o maior problema? Falando nisso, qual é o maior problema do mundo? Você sabe qual é o maior problema do mundo? Vamos ver se alguém aqui me responde. Qual é o maior problema do mundo? O maior problema do mundo é o problema que você está vivendo. Esse negócio de você estar vivendo um problema e você se conformar porque tem alguém que está vivendo um problema pior que o seu, não é uma boa opção, não. Você se conformar que você está vivendo um problema, mas que você, não, eu vou me conformar, eu não vou fazer as fisioterapias, eu não vou fazer o que tem que ser feito, eu não vou investir na minha cura, eu não vou me preocupar com a minha cura, porque eu só tenho uma paralisia hoje e um pouco de desequilíbrio ainda, né? Que me impede de fazer muitas coisas, eu ainda tenho que tomar muitas vezes água no canudinho, né? Então, assim, essas situações, eles são problemas que só eu posso resolver. Só eu. A pessoa que tem um problema maior do que o meu, por exemplo, tem uma paralisia total, conseguiu dar face, a minha foi só periférica, que tem um problema que a gente considera racionalmente como sendo pior do que o meu, o problema dela é maior para ela, ele não é maior para mim. O meu é o maior para mim, porque só depende de mim resolver o meu problema. Não depende de mais ninguém. Ah, mas você não teve ajuda de ninguém? Olha, eu vou falar para você que ter ajuda, orientação e muitas vezes direcionamento são coisas absurdamente diferentes. No começo da minha situação, eu tive muita ajuda. Porque sim, eu precisava que pessoas fizessem por mim, como me trocar, me dar banho, me levar ao banheiro, me dar água, né, me ajudar, porque eu tinha crises assim de labirintite constantes, que era mexer o rosto, assim, eu tinha crise de labirintite, que eu precisava abraçar a minha cuidadora, ou quem tivesse ao meu lado, eu precisava abraçar essa pessoa para que eu não caísse. Não andava direito, o meu equilíbrio assim foi totalmente retirado de mim. Hoje eu treino muito equilíbrio, hoje eu faço fisioterapia muito equilíbrio, porque são coisas que ainda estão como sequelas, né? E meu rosto ainda que não voltou totalmente, mas que vai voltar. Então, no começo eu precisei sim de muita ajuda. E o que é ajuda? É quando você faz no lugar do outro. Isso é ajudar. Quando você faz pelo outro. Então, no começo da minha situação, sim, eu precisei de muita ajuda.
Depois, eu fui precisando de direcionamento. O fisioterapeuta me dá direcionamento, o médico, neurologista, que me trata por conta da neuropatia. Eu preciso de direcionamento, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, por onde eu tenho que fazer. O meu personal, eu preciso que ele me oriente para saber qual tipo de musculatura que eu preciso ter de volta, porque eu fiquei muito tempo parado, muito tempo sentado, muito tempo deitada. Então, eu preciso de direcionamento e orientação. Agora, você ou qualquer outra pessoa que só precisa de ajuda, está realmente na hora de você mudar essa fase da sua vida. Não dá para que você olhe tudo no mundo e acredite que você é o maior coitado dessa face da terra, porque você não é. E você só está o maior coitado porque você decidiu ser o maior coitado. Você só está essa pessoa que fica mendigando amor, mendigando cuidado, mendigando que as pessoas te olhem, te aprovem, falem de você, diga que você é querida, diga que você é guerreira, diga que você é isso, diga que você é aquilo, porque você tem essa necessidade. Eu não tenho essa necessidade de que as pessoas me aprovem, de que as pessoas me alimentem com elogios. Eu não tenho essa necessidade. Por um único motivo, eu me posicionei na vida. E o posicionamento vem de dentro, ele não vem de fora. Posicionar-se de forma pessoal é você entender quem você é lá dentro e você conseguir dizer pelos teus gestos, pelas tuas ações, pelas tuas palavras, quem você é. E a pessoa vai te respeitar, vai entender os teus limites e não vai ultrapassar. Porque simplesmente você se posicionou. Posicionar-se é se conhecer. Posicionar-se é ter amor próprio. Gente, vocês estão vendo como eu estou, né? Então, eu me acho a pessoa mais linda desse mundo. Eu me acho não, eu tenho certeza que eu sou. Que eu sou linda, que eu posso, que eu sou inteligente, que eu quero aprender, que eu faço tudo aquilo que eu tenho que fazer, que eu tenho limites que ninguém vai ultrapassar. Porque antes dessa minha doença, eu era completamente diferente. Eu deixava que as pessoas ultrapassassem os meus limites. E quando elas ultrapassam o seu limite, você deixa de ser você para ser a outra pessoa. Porque quando você não impõe, não se posiciona e não diz ao outro com gestos, com ações, sem precisar ser ríspido, você não precisa ser mal educado, você não precisa ser agressivo para dizer qual é o seu limite, porque o seu posicionamento vai dizer por você. Posicionar-se é fazer com que o outro olhe para você e saiba o que ele pode falar, como ele pode falar, se ele pode falar. Fora isso, ele não vai fazer. Por quê? Com gestos, palavras, posição, a sua forma da face vai mostrar quem você é. E quando você mostra quem você é, você se posiciona. Mas como é que eu vou mostrar quem eu sou? É brigando? É sendo grosseiro? É fazendo... que eu sou barraqueira mesmo. Eu dizia tanto isso, gente. E era uma pessoa tão infeliz, fazendo barraco. Como eu era infeliz. Aquilo era só para as pessoas me elogiarem, sabia? Nossa, mas você não deixa que ninguém faça nada com você. Não, não era isso não, é que eu tinha medo mesmo. Então, antes que a pessoa viesse para mim, eu mostrava aquele lado mal, para que a pessoa não se aproximasse, para que ela não viesse me confrontar, porque se ela me confrontasse de verdade, eu ia perder. É isso. Quando você é uma pessoa muito agressiva, quando você é uma pessoa muito arrogante, quando você é uma pessoa que acredita que não precisa aprender nada, quando você é uma pessoa que trata todo mundo com rispidez, trata todo mundo com má educação e acredita que ser essa pessoa é lindo, é o que te dá de essência, é porque você é uma pessoa medrosa. Você não se posicionou. Você não conhece a tua essência de fortaleza.
Você não conhece os bloqueios que você precisa ressignificar na sua vida. Você tem medo de voltar para o seu passado e ressignificar. Por isso que você usa ele como desculpa para quem você é. Né? Eu usava. Nossa, ano passado eu fui tão ferida que agora eu ataco antes de ser ferida. Não, isso era medo. Medo de ressignificar. Medo de pegar aquilo que fizeram comigo e transformar em algo que poderia me modificar. E é isso que eu digo para você. Quando você diz que é fácil para mim dizer, acorde e agradeça por respirar, que foi o que eu disse, e que a pessoa me chamou para falar que isso era fácil dizer, que eu deveria ter uma vida boa, eu não respondi no momento, que eu sei, né? Que a gente tem que entender que muitas vezes as pessoas estão com um problema e o que ela está falando está vindo só como um pedido de socorro e não como uma agressão. E eu entendi aquilo como um pedido de socorro e me predispus a ajudá-la. Mas eu falo para você que eu não sei mesmo o problema que a pessoa está passando. Eu não sei o problema que ninguém de vocês aqui, né, que é a Vitória, e todas as pessoas que estão aqui. Bom dia, Vitória. Um feliz sábado para você também, minha linda. Eu não sei as pessoas que estão aqui, a Maga, a Jane, a Denilda. Eu não sei essas pessoas que estão aqui. O problema de vocês eu não conheço. Eu não conheço o problema de vocês. Mas eu digo para vocês o seguinte. Mesmo que eu conhecer o seu problema, qual é a diferença que vai fazer na sua vida? Nenhuma. Sabe por que não vai fazer diferença? Eu conhecer a fundo, me colocar no seu lugar, sentir o que você sente, não vai resolver nada. Porque o seu problema é seu. E muitas vezes a gente tem um problema e fica criando uma situação para mostrar que o nosso problema é o maior do mundo. Que a gente não quer enfrentá-lo porque a gente não consegue. Ah, mas você não sabe como é na minha casa. Você não sabe como é o meu marido. Você não sabe como é a minha doença. Você não sabe como é a minha vida financeira. Ah, não. Porque ir para restaurante, porque ir para academia, porque fazer isso, porque fazer aquilo é luxo. Gente, não é luxo. Porque eu trabalho. E trabalho muito. Muito, não trabalho pouco. Trabalho muito. Porque eu preciso ficar 40 minutos no computador. Eu estou advogada, sou mentora, sou escritora. E eu preciso ficar muito pouco tempo em telas, porque os meus olhos se irritam. Eu vivo com colírio pingando nos meus olhos, porque como eles não fecham totalmente, ainda eles ressecam muito. Mas eu trabalho muito. E tudo que eu faço é por conta do trabalho que eu estou realizando. Eu não estou ganhando de ninguém. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Eu não sou uma pessoa que herdou nada na vida, a não ser o grande amor que meu pai e minha mãe tiveram por mim, as orientações, as direções que eles me deram quando criança, do que eles poderiam me dar naquele momento, porque era o que eles tinham. Muita coisa eu precisei aprender aqui na vida, muita coisa você precisa aprender na vida. E é isso que a gente faz todos os dias, é aprender. É aprender. Se você pega um celular e só fica passando, só para distrair a sua mente, mas não aprende nada, não busca nada de conteúdo, não busca algo que vai te fazer crescer mentalmente, espiritualmente e da sua forma corpórea, porque nós somos seres sistêmicos. Nós somos forçados de corpo, que precisa ser cuidado, alma, que precisa ser cuidado, e espírito, porque a nossa carne vive contendendo com o nosso espírito. E carne, gente, não é corpo, tá? Carne é outra coisa. São sentimentos e emoções que te fazem realizar ações, atitudes que você não deveria, porque você está machucando alguém. Nem que essa pessoa machucada seja você mesma. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente entende que
as coisas da vida não são definidas por aquilo que você faz. Você acredita que o mundo te deve satisfação, que o mundo te deve amor, que o mundo te deve, que o mundo seja grato a você. E não, não. Ninguém precisa ser grato a você. Ninguém precisa te amar. Ninguém precisa te respeitar. Ninguém precisa estar ao teu lado te elogiando. Ah, mas eu fiz algo magnífico, ninguém me elogiou. E daí? Você sabe que foi legal? Você sabe que foi magnífico? É isso que importa, você saber. E isso que é se posicionar. Quando você entende que o que você faz é relevante na vida das pessoas. E quando você entender isso, o seu posicionamento vai te levar para um nível tão superior, você vai crescer tanto, mas tanto que quando você olhar lá embaixo, né, e as pessoas que te criticavam, elas vão estar pedindo para você ajudá-las a subir. Você sabia disso? Que quando você não se importa, você se posicionou e acredita que sua vida, a partir daquele momento, precisa ter limites. As pessoas precisam entender os limites que elas podem vir até você, o que elas podem te falar, o que elas podem fazer na tua vida, o que elas podem fazer quando você as convida para sua casa, quando elas entendem o limite estabelecido por você, pelas suas atitudes, pelo seu olhar e pelo seu posicionamento, elas deixam de fazer aquilo que você não gosta. Então, eu só fui entender muito profundamente isso quando eu me vi enferma numa cama e precisando de ajuda de outras pessoas e tendo um marido de 18, quase 18 anos de convivência, indo embora porque não aguentou viver comigo daquela forma. Então eu entendi que tudo na minha vida que eu tinha feito só para os outros e nunca tinha feito por mim mesma, né? Que eu sempre... Sabe aquela coisa de você querer ser uma pessoa assim? Não, eu faço tudo pelo outro. Eu sou uma pessoa boa. Eu tenho um coração bom. Tudo que eu posso fazer pelo outro, eu faço. Claro que você tem que fazer pelo outro. Mas você tem que fazer pelo outro quando você já fez para você. Disso, você não pode se esquecer. Você tem que realizar na vida do outro quando você já realizou para você. Bom dia, muito obrigada. Acabei de receber um presente aqui, olha, que delícia, gente. Bom dia, paixão. Olha que delícia, gente, você acordar e falar assim para a pessoa vem aqui e coloca, e a gente olha que o nome dela é Paixão. E você falar assim, bom dia, paixão. Olha que gostoso, não é? Olha, muito bom, viu, o seu nome. Gostei demais. Bom dia, paixão. Gente, olha aqui a minha paixão. Ah, é por causa do dorama? É, por causa de dorama. I love Coreia. Se vocês forem aí na minha página aqui no TikTok, vocês vão ver a minha viagem pela Coreia, que foi, assim, maravilhosa. Aprendi muitas coisas a gente ouve em relação àquele povo e posso dizer para você, é muito melhor. É muito melhor do que você possa entender, do que você possa imaginar, do que você possa ter concebido. Que história, que vida, que luta, que guerra. Um povo guerreiro, um povo que é totalmente centrado na vida, no que quer, no posicionamento, no trabalho, no estudo, no foco, no amor. São pessoas assim muito sofridas, que sofreram por guerras, que sofreram com invasões e que reconstruíram um país aí em 1950, vamos colocar aí 70 anos, 50 anos, né? 70 anos, reconstruíram um país que você vê que tudo funciona, que a segurança funciona, que a educação funciona, que a cultura funciona, que as pessoas se ajudam umas às outras, que existe uma ilha chamada Jeju, na Coreia. Eu já mudei completamente o assunto.
Existe uma ilha na Coreia chamada Jeju. E eu vou dizer uma coisa para você: uma das coisas que mais tem na Coreia são mulheres. Lá na Jeju, o que mais tem? Mulheres, vento e pedra. Por quê? Porque em Jeju são as mulheres hoje hoje e sempre, que são as autoridades do lar, que fazem com que aquela ilha progrida. Ah, mas por que isso? Porque quando as pessoas vieram da Coreia do Norte, né, que a Jeju é uma ilha formada por erupções vulcânicas, então ela tem muita pedra, ela tem muito vento, ali venta demais, né? Você vê aquele mar, aquela coisa maravilhosa, e os homens saíam para pescar, porque não tinha uma outra atividade naquele momento para que eles fizessem, né? Então eles iam pescar. E era muito perigoso. Então, muitas vezes os homens morriam. E as mulheres é que tomavam conta da família, da criação dos filhos e de tudo. Então, as mulheres lá são mulheres muito fortes, que não se deixam ser vitimistas, que não se deixam ser pessoas que vivenciam um problema para fazer com que outra pessoa, para fazer com que pessoas fiquem com elas. Não são. São mulheres fortes, posicionadas, que realizam, que tocam uma família, que fazem com que os seus maridos e as pessoas cresçam muito. Lá, quando nasce uma mulher, tem festa, gente, tem festa. Lá existem as reuniões, que são aquelas mulheres que pescam. Elas pescam sem nenhum equipamento de pesca. Então você não consegue entender o que é aquele lugar. Você assiste dorama, você assiste esses cadramas coreanos, muitas coisas que você vê, como no Se a Vida Te Der Tangerinas, que é de Jeju, você vê aquilo e é aquilo. É aquilo, são mulheres fortes, mulheres guerreiras, mulheres que trouxeram para si um posicionamento de liderança. Mas por que elas são essas líderes? Porque elas se posicionam como líderes. Elas não se posicionam quando seus maridos morriam na pesca, elas não se posicionaram como viúvas e como vitimistas de que perdeu o marido. Elas se posicionaram como líderes de um lugar, ocuparam o seu lugar no espaço, não se vitimizaram, não viveram lamentando ou reclamando, se posicionaram como líderes e tocam isso até hoje. Hoje, as mulheres continuam líderes. É uma ilha onde as pessoas se ajudam. Em muitos lugares não existem portas, os vizinhos são um depois do outro, sem porta nas casas. Por que isso? Porque eles se ajudam. É um lugar onde não existe pobre, não existe pessoa miserável. Ah, mas por que não existe pessoa miserável? Porque as pessoas se ajudam, as pessoas se conhecem. Eles conhecem quando você não é do local. Eles sabem que você não é de lá. Porque ali as pessoas vivem em comunidade. Comum, eles vivem como pessoas realmente que realizam que tem uma sociedade comunitária. Ali ninguém passa fome, porque alguém está sempre suprindo. Ali alguém perdeu alguma coisa, as outras pessoas vão ajudar. E é isso. Aí você tem Seul, que é uma capital que é linda, que é maravilhosa, que tem oportunidades, onde policiais não usam armas. Não usam, eles não têm armas, porque não é necessário. Não é necessário. Então, assim, o que você vê é melhor do que você vê. De verdade. A comida é sensacional, é um equilíbrio. Eu amei a Coreia. Ah, mas você ficou lá só por 15 dias, você não conhece. Não conheço. Mas eu fui lá, não fui para conhecer as coisas ruins. Eu fui para entender a história e o porquê que aquilo me trazia tanta admiração. E Jeju foi o local onde eu mais me senti emocionada, porque eu falo de posicionamento, eu ajudo as pessoas a terem posicionamento na vida,
a ter um posicionamento, como se posicionar e se realizar na internet. Eu não ajudo pessoas a terem mais seguidores, a fazerem vídeos, não, nada disso. Eu trago a pessoa para dentro, encontro com ela o que ela tem, e para que ela possa tirar a essência, tirar os bloqueios que ela tem, as crenças limitantes que ela tem, e trazer à tona quem ela realmente é, para que ela possa se posicionar. É isso que eu faço. É isso que eu faço. Então eu digo para você, se posicione, se conheça, se ame, tenha amor próprio, tenha Deus, você e o outro nessa sequência na sua vida. Deus, você e o outro. Amar o próximo como a ti mesmo. Então não vem me falar que você é bonzinho, que você ama o próximo, se você não consegue fazer nada por você antes. Porque eu vou dizer para você, tem muita gente aí ensinando você como subir a montanha, sendo que nunca conheceu o topo, sendo que nunca conheceu os percalços e o caminho. Cuidado com isso. Cuidado. As pessoas dizem para você como chegar no topo da montanha, mas ela nunca subiu essa montanha. Ela não tem experiência da subida. Então toma muito cuidado com quem realmente você abra os teus ouvidos para colocar no seu coração, tá bom? Vamos aqui. Mari, você está bem? Estou sim, Mari. Ainda, né, precisando fazer muita fisioterapia, né? Principalmente na face e de equilíbrio. Mas já tô chegando lá. Muito obrigada, viu, minha querida, por perguntar, de verdade. A gente gosta muito, assim, quando as pessoas se preocupam com a gente e tem esse amor, esse carinho, né? Mas isso não é para transformar você numa pessoa viciada em amor, viciada em carinho do outro. Se você não consegue olhar para você de face torta no espelho e dizer, cara, mas você é show, hein? Você é uma mulher que se posicionou, hein, garota? Você é uma pessoa linda. Você é uma pessoa que me dá orgulho. E é isso que eu faço todos os dias. Eu me olho, não choro. Olha aqui e olha aqui. São duas pessoas. Mas essa aqui só tá de passagem. A existência é dessa. Então, todos os dias eu luto para que essa vá embora. Porque ela veio de intrusa, não é minha e não vai ficar. Não é minha e não vai ficar. Essas sequelas não ficarão na minha vida. Tá bom? Então, gente, é isso que eu vim falar com vocês um pouquinho hoje. Amanhã eu venho mais um pouquinho. Amanhã eu vou dar um curso. Eu vou entrar aqui numa live do curso que a gente vai estar fazendo, falando sobre resiliência, falando sobre como é que você ressignifica as coisas que te acontecem e que te dão impactos grandes na vida. Então, a minha vida amanhã vai ser transbordada um pouco para algumas pessoas que virão presencialmente para um curso. Tá bom, mas eu vou colocar aqui para vocês depois tudo que rolar aí nesse curso. Tá bom, gente? Então, olha, ótimo sábado, ótimo domingo, ótimo final de semana para vocês. Vai se amar, vai se cuidar, vai fazer suas unhas, vai cuidar do seu cabelo. Homens, vai fazer sua barba, vai se cuidar, vai ficar cheiroso para as pessoas que te amam. Vai se cuidar bastante. Você teve o quê, amiga? Pode ir no PV sim, pode sim, que a gente conversa. Eu tive uma herpes zoster, que ela é rara, dentro do ouvido. E aí ela me pegou o nervo, foi até meu cerebelo, me tirou equilíbrio, veio para a face, me deu a paralisia periférica e subiu e me deu uma neuropatia que me tirou a coordenação motora. Então hoje eu preciso, isso aqui são sequelas, a Hansen-Hunt já foi embora. Hansen-Hunt, eu tive uma herpes zoster. Herpes zoster. O que é uma herpes zoster? Quem teve catapora tem um vírus que fica incubado dentro de você, chamado varicela zoster. E a varicela zoster, que fica incubada em você, ela pode ser reativada.
Quando que ela pode ser reativada? Quando você está num muito estresse, quando você está vivendo sob pressão e por conta disso você tem a sua imunidade, você não come direito, você não dorme direito e você tem a sua imunidade diminuída. Então ela pode reativar. E quando ela reativa em um nervo e ela faz a sequência daquele nervo. Então, pode dar uma herpes zoster em um nervo pequenininho. Então, você tem algumas bolinhas só num determinado lugar. Vocês lembram do cobreiro, que a gente chamava de cobreiro? Então, é o cobreiro, que a gente não tinha a noção do que era aquilo antigamente, né? A gente achava que era um bicho que passou, uma aranha, né? Alguma coisa assim. Não, isso se chama herpes zoster. Você pode ter nas mãos, você pode ter em qualquer local do corpo. Depende do nervo que ela vai ser reativada, ela faz a sequência daquele nervo. Então, se ele for grande, ela vai trazer feridas grandes. Se ele for pequeno, ela vai trazer feridas pequenas. A minha, ela foi interna e ela me pegou um nervo atrás do ouvido. Então, ela foi para o cerebelo, ela veio para a face e subiu, me dando uma neuropatia. Mas tudo isso é tratável. A gente sofre no começo, né? Porque a gente dorme assim e acorda assim. E aí a gente sofre, claro, a gente chora e não entende porque está acontecendo tudo aquilo, mas depois você vai vendo que só depende de você, que o tratamento só depende de você. Fazer fisioterapia só depende de você. Querer voltar a se cuidar sozinha só depende de você. E é isso que a gente faz todos os dias. A gente faz o que tem que ser feito. É isso que a gente precisa fazer. Se faz tempo que eu tive, não. Vai fazer um ano. Eu fui internada dia 31 de julho do ano passado. Então, o mês que vem eu já posso tomar a vacina. E quem não tomou está aqui, eu digo para você, principalmente você que tem mais de 50 anos, tome a vacina do herpes zoster. Casos de herpes zoster estão crescendo vertiginosamente. Já chegaram a crescer 400% nos últimos 2 anos. Então, é muito grande os casos. E eles estão vindo, assim, de forma muito potente. Eles estão vindo, assim, de forma a deixar pessoas muito acamadas, muito doentes. Eles estão pegando... essa herpes está pegando olho, está pegando boca, está pegando muita coisa, assim. O meu foi dentro, está pegando cabeça. Então, está deixando pessoas... muito desestruturadas, assim, né? Porque ela é muito dolorida, ela dói demais. Então, eu digo pra você, vai tomar vacina. Tome vacina. Não espera que isso aconteça com você. Não espere que isso aconteça com você. Tá bom? Então, assim, muito obrigada mais uma vez pela audiência de vocês, pelos presentes que eu ganhei. E um grande beijo. Amanhã eu volto. Tá bom? Amanhã eu tô aqui, passando um pouquinho do treinamento que eu vou estar fazendo. Tá bom? Um grande beijo pra vocês, viu? E me segue. Tô esperando por vocês. Beijo grande no coração.